Podemos nos sentar um breve momento, queridos irmãos e irmãs, reunidos na fé. Há mais ou menos um ano atrás, nós iniciamos aqui na comunidade de São Sebastião a reorganização de uma pastoral muito importante, a pastoral do dízimo. Mais ou menos um ano, né? Os casais que estão aí, talvez uns dias a mais ou a menos. E quando a gente iniciou essa pastoral, nós tínhamos em mente, muito claro isso, que ela não poderia ser tratada como uma campanha financeira, porque isso não é dízimo. Dízimo não é campanha financeira, meus irmãos. A gente não dá dízimo porque a igreja tem contas para pagar, ou porque são obras que precisam ser feitas. Não é esse o significado do dízimo. O dízimo, ele precisa ser compreendido como um sentimento de gratidão, de reconhecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, um sentimento profundo de pertença à sua família, nossa comunidade de fé, um comprometimento com essa missão de evangelização que o Senhor deixou à sua igreja. Então, desde o início, sempre procuramos, de uma forma ou de outra, conhecer os dizimistas, querer que eles nos conheçam, através de boletins informativos da paróquia, através da recordação do aniversário, através de tantas outras formas, encontros que nós temos promovidos durante esse ano. E estamos muito felizes porque muitas pessoas têm compreendido o significado do dízimo. O dízimo, ele é, no fundo, esse sentimento de amor e de gratidão por tudo aquilo que nós ganhamos de Deus. Engana-se muito aquele que reduz o dízimo a uma campanha financeira, a dinheiro. Eu acho tão bonito esse domingo, onde as leituras falam exatamente desse sentimento, né? Das viúvas, tanto a viúva de Serepta, quanto a viúva de Jerusalém. Sabe, meus irmãos, que quando a gente ouve a palavra viúva, ainda hoje em dia, o que vem na nossa mente? Uma pessoa desamparada. Ainda hoje, se ainda hoje, com tantas mudanças na nossa sociedade, ainda tem no fundo assim essa coisa de desamparo, vocês imaginam na época de Nosso Senhor, numa cultura semita, profundamente patriarcal, onde a mulher estava entre as propriedades do homem. Era uma das propriedades do homem, era a mulher, que podia, sendo abandonada, ficava literalmente como um cachorro sem dono, não tinha para onde ir. Então a viúva era, na época de Nosso Senhor, o símbolo do desamparo. E aí nós vemos essas duas viúvas, a de Serepta e a de Jerusalém. Elas ficaram desamparadas? Sim ou não? Não. Nenhuma das duas ficou desamparadas. Quem amparou essas viúvas? Deus amparou. A viúva de Serepta estava lá no meio de uma grande dificuldade, no meio de uma seca tremenda que abalava. Ela saiu para buscar 2 pedacinhos de madeira. Ela tinha um punhadinho de farinha e um restinho de azeite. Que história, né? Ela ia fazer um pãozinho para ela e para o filho dela comer, e depois o que ela ia fazer? Esperar a morte. Esperar a morte. Era só isso que ela podia fazer. Agora, talvez doesse muito mais, não, com certeza doía muito mais para ela não ter o que dar de comida para o seu filho. Só quem é mãe pode imaginar isso, né? Então aquela viúva desamparada em Serepta, quando ela é visitada pelo homem de Deus, o Eliseu, e o Eliseu diz para ela: não mesmo, tu faz esse pão e traz para mim. E ela não protestou, ela não dissimulou, ela confiou em Deus, e Deus cuidou dela, de forma que não faltou pão na casa dela, até que a água voltasse a cair sobre a terra, até que voltasse a chover. Que história bonita essa, né?
Ela abriu mão das últimas reservas que ela tinha e depositou a sua fé nesse Deus misericordioso e poderoso. Que lição essa viúva nos dá? Às vezes a gente tem tantas reservas, a gente confia desconfiando. Já passou isso com você? Você vem na igreja com um problema no seu coração, com uma angústia. Você vem, entrega para Deus, mas não entrega. Quando você vai para casa, você leva junto aquela angústia, aquela preocupação. Entrega não entregando, confia desconfiando. Essa viúva nos coloca essa lição fantástica. Quando a gente confia em Deus, a gente tem que confiar nele sem reservas. Colocar de fato a nossa vida em suas mãos poderosas, e esse Deus não decepciona, não desampara. Ele realmente cuidou dela e do filho dela durante todo o tempo que foi necessário. Depois vemos essa viúva de Jerusalém. Que interessante isso, eu já contei, mas eu vou falar de novo. Diz que na época de Jerusalém, o cofre das ofertas do templo ficava no andar de baixo, e a entrada do cofre era um cano, tipo uma tumba. Sabe aquele instrumento de tumba? A entrada é grande e depois vai afunilando, vocês entendem? Um canudo assim, uma tumba na parede do templo. E era de bronze esse cano. Então, e não existia papel, dinheiro, papel. Todo o dinheiro era moeda. Amém? Dinheiro, papel é moderno, é século 20, né? Naquela época, todo o dinheiro era moeda. Então as pessoas chegavam lá na porta do cofre, colocavam as suas ofertas, e as ofertas desciam pelo cano de bronze, faziam blang, 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 de forma que todo mundo no templo ouvia a sua oferta, e a pessoa saía feliz, porque todo mundo tinha sabido que ele tinha feito uma oferta grande. Chegou a viúva e Jesus estava ali, né? Viu como Jesus estava como sentado ali, que nem tu está assim, ó, na frente do cofre, olhando as pessoas fazer a oferta. Daí chegou uma viúva, e a viúva colocou 2 moedinhas. Que barulhinho fez? Quase nada. Plim, plim. Quase nada. E ela saiu com certeza com a cabeça baixa, envergonhada. E aí Jesus vem e vira de cabeça para baixo toda a compreensão deles. Tudo ao contrário do que eles imaginavam. Jesus chama os discípulos e disse para eles: essa viúva ofertou mais do que as pessoas ricas que ofertaram grandes quantias. Porque para Deus não importa o que nós trazemos na mão, mas o que nós trazemos no coração. Isso é o dízimo. Por isso que a gente faz o dízimo no envelope. Porque como aqui não tem cano de bronze, é para que ninguém veja. O envelope, todo mundo é igual. Quando você vem trazer o seu dízimo no envelope, todos nós somos iguais, não tem diferença. Se tem uma moedinha ou uma grande quantia, somos todos iguais, porque para Deus não importa o que a gente traz na mão, importa o que nós trazemos em nosso coração. Esse amor sem reservas, essa entrega. Alguém saiu de casa hoje com uma preocupação no coração? Alguém saiu de casa com uma preocupação? Alguma angústia? Ninguém? Glória a Deus. Esse é o seu dízimo hoje, essa preocupação. Alguém saiu de casa feliz com alguma coisa hoje? Esse é o seu dízimo hoje, essa alegria que vocês trazem. É tudo isso que nós queremos colocar no altar. Quando a gente vem até o altar e oferta o dízimo, junto com o pão e o vinho que o padre coloca sobre o altar, esse pão e esse vinho é transformado no corpo e sangue de nosso Senhor. Assim também as nossas preocupações, as nossas angústias, as nossas boas obras, as nossas alegrias são transformados numa oferta de louvor e confiança em Deus. Faça essa experiência com Deus, meus irmãos. Faça essa experiência com Deus. Faça a sua inscrição. Se você ainda não tem o envelope do dízimo, no final procure o pessoal da pastoral. Porque você ama a Deus.
A única coisa que nos impede de ser dizimista é não ter fé. A única coisa que nos impede é não ter fé. Quem tem fé, pode. E se a pessoa está desempregada, ela pode trazer o dízimo? Sim ou não? Claro, dízimo não é dinheiro. O que ela vai botar no envelope? O pedido de emprego, a preocupação. Entenderam? Se ela está passando por uma dificuldade, é isso que ela vai colocar no envelope. O envelope é um gesto que eu faço visível diante de uma comunidade. Por quê? Porque no momento que eu levanto do banco e venho até a frente trazendo o meu envelope, eu estou testemunhando diante dos meus irmãos, da minha família de fé, a minha confiança no poder desse Deus na minha vida. E é importante esse testemunho? Muito importante. Então, o gesto que é importante, porque o gesto reflete aquilo que eu trago dentro do meu coração. E isso é transformador na minha vida, não o que tem dentro do envelope, mas o gesto de eu vir até o altar e entregar no altar do Senhor a minha alegria, a minha dificuldade, a minha preocupação, trazendo a Deus a minha vida, de forma que tudo se transforme numa oferta agradável para mim e também um testemunho de vida para os meus irmãos. Amém?